sala de emergência do Hospital São Lucas estava lotada naquela terça-feira. O cheiro de álcool em gel, misturado com ansiedade, preenchia cada canto. Mães seguravam crianças febris no colo, idosos tossiam em cadeiras de plástico azul, enfermeiras corriam de um lado para o outro com pranchetas e bolsas de soro. No meio daquela confusão, uma mulher jovem entrou pela porta automática. Ela vestia uma blusa desbotada, chinelos gastos e carregava nos braços um bebê enrolado em uma manta cor-de-rosa, já sem cor. O nome dela era Luciana. Tinha 22 anos, trabalhava limpando casas e morava em um barraco de madeira no fim da cidade, onde a luz faltava 3 vezes por semana e a água chegava marrom na torneira. O bebê nos braços dela se chamava Miguel. 7 meses de vida. Olhos amendoados, bochecha caída, respiração rápida demais. A pele quente como brasa. Luciana foi direto para o balcão da recepção. Suas mãos tremiam. A voz saiu fina, quase um sussurro desesperado. Por favor, meu filho tá muito mal. Ele não para de suar. Tá com febre desde ontem de noite. Eu dei remédio, dei banho morno, mas não passa. Ele não quer mamar. Não abre o olho direito. Eu tô com medo. A atendente, uma moça de cabelo preso em coque apertado, olhou para Luciana sem levantar o rosto completamente da tela do computador. Nome da criança? Miguel. Miguel da Silva Santos. Tem carteirinha do SUS? Tenho. Luciana enfiou a mão na bolsa de pano e entregou o cartão amassado. A atendente digitou o nome. Clicou. Digitou de novo. Depois perguntou, sem olhar nos olhos de Luciana. Você tem convênio particular? Não, moça. Eu sou do SUS mesmo. A moça suspirou. Entregou uma senha com o número 47 impresso. Senta ali e espera ser chamada. Luciana segurou a senha com força. Olhou para o painel. Estava no número 22. 25 pessoas na frente. Ela voltou os olhos para Miguel. O peito do bebê subia e descia rápido, como se o ar não fosse suficiente. Ela sentou em uma cadeira perto da televisão que transmitia um programa de auditório sem som. 1 hora se passou. Luciana levantou 3 vezes para perguntar quanto tempo ainda ia demorar. As respostas foram sempre as mesmas. Estamos atendendo por ordem de chegada. O médico está ocupado. Só mais um pouquinho. Miguel começou a gemer baixinho. Um gemido que não parecia de criança. Parecia de alguém pedindo socorro sem ter força para gritar. Luciana sentiu o coração acelerar. Levantou de novo, foi até o balcão. Dessa vez, a voz saiu mais alta. Moça, pelo amor de Deus, meu filho tá piorando. Ele não tá bem. Não dá para chamar alguém agora? A atendente levantou a mão como quem pede paciência a uma criança birrenta. Senhora, todo mundo aqui tá esperando. Tem gente com problema sério também. A senhora precisa esperar. Nesse momento, um homem de jaleco branco passou pelo corredor. Ele era alto, tinha cabelo grisalho penteado para o lado, óculos de armação fina e um relógio dourado no pulso. Caminhava com pressa, mas não parecia preocupado. Parecia apenas ocupado. Luciana viu ele e, sem pensar 2 vezes, foi em direção a ele. Doutor, por favor. O homem parou. Virou o rosto, mas não o corpo. Olhou para Luciana como quem olha para uma interrupção indesejada. O senhor pode ver meu filho? Ele tá muito mal, tá com febre alta, não consegue respirar direito. O médico deu 2 passos para trás, criando distância. A senhora passou pela recepção? Passei, mas estou esperando faz mais de 1 hora e ele... Então a senhora precisa esperar ser chamada. Eu não atendo no corredor. Mas, doutor, é só o senhor dar uma olhada, por favor, ele... O homem ergueu a mão, cortando a fala dela. Eu disse que não atendo no corredor. Se a criança estivesse realmente grave, ela já teria sido triada como prioridade. Agora me dá licença, eu tenho pacientes particulares esperando. Ele virou as costas e seguiu pelo corredor, empurrando uma porta de vidro que levava para outra ala do hospital. A porta se fechou com um som abafado. Luciana ficou parada.
Sentiu as pernas fraquejarem. Voltou para a cadeira. Abraçou Miguel com mais força. As lágrimas desceram, mas ela limpou rápido com as costas da mão. Mais meia hora se passou. Miguel parou de gemer. E isso, de alguma forma, foi pior. Luciana balançou o filho de leve. Ele não respondeu. Chamou o nome dele baixinho. Nada. Encostou o ouvido no peito pequeno. O coração ainda batia, mas fraco, distante, como um tambor longe demais para ser ouvido direito. Ela levantou de um pulo e correu para o balcão, dessa vez quase gritando. Ele não tá respondendo. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. 2 enfermeiras se aproximaram. Uma delas pegou Miguel no colo, colocou a mão na testa dele e olhou para a outra com um rosto que Luciana nunca tinha visto antes. Um rosto de quem sabe que algo está muito errado. Chama o doutor Renato, agora. A segunda enfermeira correu. Luciana seguiu as 2 até uma sala pequena de emergência. Colocaram Miguel em uma maca. Mediram a temperatura. 41 graus. Verificaram a saturação. 82%. A enfermeira mais velha olhou para Luciana. Faz quanto tempo que ele tá assim? Desde ontem de noite. Eu vim aqui faz quase 2 horas. A enfermeira fechou os olhos por um segundo. Não disse nada, mas Luciana entendeu. Elas começaram a aplicar soro, oxigênio, antitérmico. Miguel continuava imóvel. E foi nesse momento que algo estranho aconteceu. Um homem entrou na sala. Ele não usava jaleco, não tinha crachá. Vestia roupas simples, calça escura e uma camisa de tecido leve. Tinha barba curta, olhos calmos e um jeito de andar que parecia não ter pressa, mas também não estava atrasado. Ninguém perguntou quem ele era. Ninguém pediu que saísse. Ele apenas ficou ali, parado perto da porta, observando tudo em silêncio. Luciana olhou para ele por um instante. Sentiu algo diferente. Não era medo, não era alívio. Era como se, de alguma forma, ele já soubesse de tudo. Como se ele estivesse ali não por acaso, mas porque precisava estar. O homem não disse nada, apenas olhou para Miguel. E então, sem que ninguém tocasse em nada, todas as luzes do hospital piscaram. 1 vez, 2, e apagaram. 6 horas antes daquele apagão, Luciana ainda estava em casa. O barraco ficava na Ocupação Santa Rita, um conjunto de casas de madeira e lona azul espremidas uma contra a outra no morro. Não tinha asfalto, não tinha esgoto tratado, mas tinha gente. Gente que acordava cedo, trabalhava dobrado e voltava tarde segurando sacola de mercado com o que dava para comprar. Luciana morava ali desde que Miguel nasceu. Antes, dividia um cômodo com a mãe, mas depois que engravidou, a mãe arrumou um namorado novo e disse que não dava mais para ficar 3 no mesmo espaço. Luciana entendeu. Pegou suas coisas, uma caixa de papelão com roupas e outra com panelas velhas, e subiu o morro até achar um barraco vazio. Ela limpava 3 casas por semana, ganhava R$200 em cada, 600 por mês. Pagava 150 de aluguel para o dono da ocupação, um homem que nunca aparecia, mas mandava o sobrinho cobrar todo dia 5. Sobrava pouco, mas dava para comprar arroz, feijão, frango moído, leite em pó para Miguel e fralda quando tinha promoção. Naquela terça de manhã, ela acordou com Miguel chorando. Chorava diferente. Não era fome, não era fralda suja. Era um choro cansado, como se doesse alguma coisa por dentro. Luciana pegou ele no colo, sentiu a testa quente. Deu um beijinho na bochecha dele e falou baixinho. Calma, meu filho, a mamãe tá aqui. Ela molhou uma toalha velha na bacia de água fria, passou no rostinho dele, no pescoço, nos bracinhos. Miguel parou de chorar por alguns minutos, mas logo voltou. A febre não baixava. Luciana olhou para o relógio de parede que ganhou da patroa. 7h30 da manhã. Ela tinha que sair para trabalhar às 8. A casa da dona Irene ficava do outro lado da cidade. Se ela faltasse, perdia o dia.
E perder o dia significava não ter dinheiro para comprar a próxima lata de leite. Ela pensou em deixar Miguel com a vizinha, Dona Cida, uma senhora de 60 anos que cuidava de 3 netos e às vezes ajudava Luciana quando dava. Mas Dona Cida tinha ido visitar a filha no interior. Não voltava antes de sexta. Luciana respirou fundo. Pegou o vidro de dipirona que guardava em cima da geladeira pequena. Pingou 10 gotinhas na boca de Miguel. Ele fez cara feia, engoliu com dificuldade. Ela esperou meia hora. A febre parecia ter diminuído um pouco. Miguel até dormiu. Luciana saiu para trabalhar. Passou o dia inteiro esfregando o chão, lavando o banheiro, limpando o vidro. O celular tocou 3 vezes. Era a mulher que tomava conta de Miguel quando ela precisava. A Jéssica, adolescente de 16 anos que morava 2 barracos abaixo. Luciana tinha pedido para ela ficar com o bebê só até ela voltar. Luciana, ele tá chorando muito. Dá mais dipirona. Eu já dei, então dá banho morno. Já dei também. Luciana desligou o telefone e voltou a esfregar. Mas a cabeça não saía de Miguel. O peito apertava. Ela conhecia aquele aperto. Era o mesmo que sentia toda vez que olhava para o filho dormindo e pensava: e se eu não conseguir cuidar dele? E se eu não for suficiente? Quando voltou para casa, já eram 5 da tarde. Jéssica estava sentada na porta do barraco, segurando Miguel no colo. O bebê suava. Os olhos estavam fundos. A respiração era curta. Luciana, acho que você tem que levar ele no médico. Luciana pegou o filho. Sentiu o peso dele menor do que de manhã, como se ele tivesse encolhido. Ela entrou no barraco, pegou a bolsa, colocou o cartão do SUS, a carteirinha de vacina, uma fraldinha limpa e saiu. Pegou 2 ônibus. O primeiro atrasou 20 minutos. O segundo estava lotado. Ela foi em pé o trajeto inteiro, segurando Miguel contra o peito, protegendo a cabecinha dele da porta que batia toda vez que o ônibus freava. Quando chegou no hospital, já tinha escurecido. E foi ali que tudo começou. Mas agora, com as luzes apagadas e o hospital inteiro mergulhado no silêncio quebrado apenas pelo barulho dos geradores tentando ligar, algo muito maior estava prestes a acontecer. As enfermeiras olharam uma para a outra. A mais velha correu até o corredor para chamar alguém da manutenção. A outra continuou ao lado de Miguel, segurando a mão pequena dele, verificando os sinais. Luciana estava encostada na parede, as pernas tremendo. Olhou de novo para o homem parado perto da porta. Ele continuava lá, imóvel. Mas agora ela reparou em algo que não tinha visto antes. Os olhos dele brilhavam. Não era reflexo de luz. Não tinha luz nenhuma. Era outra coisa. Como se houvesse uma chama acesa por trás daquele olhar. Luciana quis perguntar quem ele era, mas a voz não saiu. E então, do nada, ouviram um grito vindo do corredor. Era o Dr. Renato, o médico de jaleco branco, o mesmo que tinha ignorado Luciana há quase 2 horas. Ele gritava com alguém. A voz ecoava pelo hospital inteiro, rasgando o silêncio. Eu não vou atender mais ninguém do SUS hoje. Já atendi mais de 20. Eu tenho direito de ir para casa. Uma enfermeira respondeu algo que não deu para ouvir direito. E o Dr. Renato gritou de novo. Não me interessa se tem criança esperando. Eu não sou obrigado a ficar aqui até meia-noite por causa de gente que não tem plano de saúde. Luciana sentiu o sangue gelar. Era sobre Miguel. Ele estava falando sobre o filho dela. O homem misterioso, ainda parado perto da porta, inclinou a cabeça de leve, como se estivesse ouvindo algo que mais ninguém conseguia escutar. E então, ele deu um passo à frente. Apenas um. Mas naquele momento, o gerador do hospital falhou de novo. Todas as luzes que tinham voltado piscaram mais uma vez. E dessa vez, quando apagaram, algo dentro do peito de Luciana lhe disse que aquela noite não ia terminar como ela esperava. Nem para o Dr. Renato, nem para ninguém naquele hospital.
O gerador voltou a funcionar depois de alguns segundos intermináveis. As luzes do corredor acenderam fracas, amareladas, piscando como velas prestes a apagar. O ar-condicionado central não ligou. O calor começou a subir. Miguel continuava deitado na maca. A enfermeira mais velha, que se chamava Sônia, verificou os sinais vitais de novo. A saturação tinha subido um pouco, 86%. Ainda baixo, mas melhor do que antes. A febre começava a ceder com o antitérmico intravenoso. Miguel abriu os olhos por alguns segundos. Não chorou. Apenas olhou para o teto com aquele olhar perdido de quem está longe demais para voltar rápido. Luciana soltou um suspiro que vinha do fundo do peito. Segurou a mão do filho. As lágrimas desceram de novo, mas dessa vez eram de alívio. Um alívio pequeno, frágil. Mas era alguma coisa. Sônia colocou a mão no ombro de Luciana. Ele está respondendo. Ainda precisa de acompanhamento, mas o pior já passou. Luciana sentiu sem conseguir falar. A garganta estava fechada de tanto segurar o choro. Foi nesse momento que o Dr. Renato entrou na sala. Ele não bateu na porta. Não pediu licença. Apenas entrou, com a prancheta embaixo do braço e o celular na mão. Olhou para Miguel, olhou para Sônia, olhou para Luciana. O rosto dele estava vermelho, suado, cansado. Mas não era cansaço de quem se importa. Era cansaço de quem quer ir embora. Esse é o bebê da mulher que ficou me chamando no corredor? Sônia confirmou com a cabeça. Sim, doutor. Febre alta, desidratação, saturação baixa. Já aplicamos soro, oxigênio e antitérmico. Ele está estabilizando. O doutor Renato pegou a prancheta, olhou as anotações por cima, nem leu direito. Devolveu para Sônia. Então tá resolvido. Libera ele. Luciana arregalou os olhos. Como assim libera? Ele ainda tá mal, doutor. Ele tá estável. A febre baixou, a saturação subiu. Não tem mais o que fazer aqui. Dá alta, Sônia? Sônia hesitou. Olhou para Miguel, depois para o médico. Doutor, com todo respeito, ele ainda tá fraco. Seria bom manter ele em observação pelo menos até amanhã de manhã. O doutor Renato suspirou com impaciência. Cruzou os braços. Sônia, eu já atendi mais de 20 pacientes hoje. Tem 5 na sala de espera, todos com problema que pode esperar até amanhã. Eu não vou ficar aqui a noite inteira porque uma mãe demorou para trazer o filho no hospital. Luciana sentiu a raiva subir pela garganta. Eu não demorei. Eu cheguei aqui faz quase 3 horas. Fiquei esperando esse tempo todo porque ninguém quis atender. O doutor Renato virou para ela. Os olhos dele eram frios, duros, como pedra. A senhora chegou aqui com febre. Febre não é prioridade. Prioridade é trauma, AVC, infarto. A senhora acha que só porque tem um filho doente pode furar fila? Eu não tô tentando furar fila. Eu só queria que alguém olhasse para ele. E alguém olhou. Ele foi atendido. Agora vai para casa e dá o remédio certinho que a enfermeira vai passar. Se piorar, volta amanhã. Luciana sentiu as pernas fraquejarem de novo. Olhou para Sônia, pedindo ajuda com os olhos. Sônia tentou de novo. Doutor Renato, eu acho que... Sônia, eu não pedi sua opinião. Eu dei uma ordem. Libera o paciente. Sônia abaixou a cabeça. Luciana viu a derrota no rosto dela. A enfermeira pegou a prancheta, anotou alguma coisa e saiu da sala sem dizer mais nada. O doutor Renato olhou para Luciana mais uma vez. A senhora tem sorte. Se fosse no particular, ia pagar R$ 1.500 só pela consulta. Aqui é de graça, então para de reclamar. Ele saiu da sala. Luciana ficou parada, segurando a grade da maca onde Miguel estava. O peito dela subia e descia rápido. Ela queria gritar. Queria correr atrás daquele homem e sacudir ele até ele entender. Entender que Miguel não era só um número. Não era só mais um paciente. Era a vida dela inteira. Era tudo o que ela tinha. Mas ela não fez nada. Porque ela já sabia que não ia adiantar.
Gente como ela não tinha voz, não tinha direito, não tinha nada além da esperança de que alguém, em algum lugar, tivesse um pouco de compaixão sobrando. E naquele hospital, naquela noite, não havia. Luciana pegou Miguel no colo. Ele estava mole, ainda quente, mas respirava. E por enquanto, era isso que importava. Ela saiu da sala, passou pelo corredor, passou pela recepção. As pessoas na sala de espera olharam para ela. Alguns com pena, outros com indiferença. A maioria nem olhou. Luciana empurrou a porta de vidro e saiu para o estacionamento. A noite estava quente, abafada. O céu estava limpo, mas não tinha estrelas. Apenas a lua cheia, grande e branca, pendurada como um olho vigiando tudo de cima. Ela caminhou até o ponto de ônibus, sentou no banco de concreto. Abraçou Miguel, encostou o queixo na cabecinha dele, e foi aí que percebeu. O homem misterioso estava ali, do outro lado da rua, parado embaixo de uma árvore, olhando para ela. Luciana sentiu um arrepio. Não de medo, de reconhecimento. Como se ela conhecesse aquele homem de algum lugar, de algum tempo, de algum sonho que tinha esquecido. Ela piscou, e quando abriu os olhos de novo, ele tinha sumido. Mas alguma coisa ficou no ar. Uma sensação de que aquilo não tinha terminado, de que, na verdade, estava apenas começando. Dentro do hospital, no segundo andar, o Dr. Renato entrou no consultório particular dele, fechou a porta, tirou o jaleco, jogou em cima da cadeira, pegou o celular e ligou para a esposa. Oi, amor, já tô saindo. Preparei o jantar, tô morrendo de fome. Ele desligou, pegou a chave do carro, abriu a gaveta da mesa para pegar a carteira. E foi nesse momento que a luz do consultório piscou. Uma vez, duas, e apagou de novo. Mas dessa vez, quando a escuridão tomou conta da sala, o Dr. Renato ouviu algo. Uma voz, baixa, calma, vinda de algum lugar dentro da própria sala. Você virou as costas. O Dr. Renato congelou. Quem tá aí? Silêncio. Ele tateou a parede, procurando o interruptor. Achou. Apertou. A luz não voltou. Eu disse, quem tá aí? A voz respondeu. E dessa vez, estava mais perto. Você virou as costas para quem precisava de você. O Dr. Renato sentiu o coração disparar. Recuou até encostar na mesa. E então, do nada, todas as luzes do hospital acenderam de uma vez. Tão forte que ele teve que fechar os olhos. Quando abriu, estava sozinho no consultório. Mas em cima da mesa, ao lado da carteira dele, havia algo que não estava ali antes. Um pequeno pedaço de pano, cor de rosa, velho, desbotado, exatamente igual à manta que envolvia Miguel. O Dr. Renato pegou o pedaço de pano com a ponta dos dedos, como se fosse algo sujo. Virou de um lado para o outro. Era só um retalho, nada demais. Podia ter caído do jaleco de alguma enfermeira. Podia ter vindo grudado no sapato de alguém. Podia ser qualquer coisa. Mas não era. Ele sabia que não era. Porque aquele pano estava dobrado, colocado ali de propósito. E quando ele o desdobrou completamente, viu que havia algo bordado no canto. Letras pequenas, feitas à mão, com linha azul desbotada. Miguel. O Dr. Renato soltou o pano na mesa como se tivesse queimado a mão dele. Recuou 2 passos. Olhou ao redor. A sala estava vazia. A porta fechada. As janelas trancadas. Ele respirou fundo. Tentou se acalmar. Colocou a mão no peito. Sentiu o coração acelerado. Pegou o celular. Discou para o segurança do hospital. Alô, aqui é o Dr. Renato. Tem alguém no segundo andar que não deveria estar aqui. Quero que você suba agora e verifique todos os consultórios. Desligou antes de ouvir a resposta. Pegou a carteira, enfiou no bolso, pegou a chave do carro e saiu. Trancou a porta do consultório com força. Andou rápido pelo corredor. Desceu a escada em vez de esperar o elevador. Não queria ficar parado. Não queria pensar. Quando chegou no estacionamento, o ar da noite bateu no rosto dele. Quente, pesado. Ele destravou o carro de longe, entrou, ligou o motor. O ar-condicionado disparou no máximo.
Ele ajustou o retrovisor, deu ré, e foi nesse momento que viu, no banco de trás, refletido no espelho, o homem estava sentado ali. O mesmo homem de roupa simples, barba curta, olhos calmos. O Dr. Renato pisou no freio com tanta força que o carro derrapou e parou no meio da vaga. Ele virou a cabeça para trás. O banco estava vazio. Nada. Ninguém. Ele olhou para o retrovisor de novo. Vazio também. Respirou fundo. Passou a mão no rosto. Estava suando. Suando frio. Eu tô cansado demais. É só cansaço. Ele engatou a marcha e saiu do estacionamento. As ruas estavam vazias. Poucas luzes acesas. A cidade parecia deserta, como se todos tivessem ido embora e ele fosse o último a saber. Enquanto dirigia, o Dr. Renato tentou não pensar no pedaço de pano. Tentou não pensar na voz que tinha ouvido. Tentou não pensar no homem que tinha visto no reflexo. Mas não conseguia parar de pensar em uma coisa. Nos olhos de Luciana. Nos olhos dela quando ele disse para ir embora. Aquele olhar de quem foi pisoteado tantas vezes que nem se levanta mais. Que apenas aceita. Que vai embora em silêncio segurando tudo o que tem nos braços e torce para que seja suficiente. Ele balançou a cabeça como se quisesse sacudir a imagem dali de dentro. Eu fiz o certo. O moleque estava estável. Não tinha motivo para internar. Eu segui o protocolo. Mas uma parte dele sabia que não era sobre protocolo. Era sobre escolha. Ele tinha escolhido não se importar. E agora, alguma coisa estava cobrando essa escolha. Quando chegou em casa, a esposa dele, Mariana, estava na sala assistindo televisão. Ela levantou quando viu ele entrar. Renato, você tá bem? Tá pálido. Tô cansado. Foi um dia difícil. O jantar tá pronto. Lasanha, do jeito que você gosta. Ele forçou um sorriso. Beijou a testa dela. Daqui a pouco eu como. Vou tomar um banho antes. Subiu a escada. Entrou no quarto. Tirou a roupa. Jogou no cesto. Entrou no banheiro. Abriu o chuveiro. A água caiu quente, forte, e ele ficou ali parado debaixo do jato, de olhos fechados, tentando lavar o que quer que tivesse grudado nele naquela noite. Mas não funcionou, porque quando ele abriu os olhos e olhou para o espelho embaçado do box, viu algo escrito no vapor. 3 palavras: ele ainda sofre. O Dr. Renato deu um passo para trás. Escorregou. Segurou na parede para não cair. Olhou de novo. As palavras continuavam lá, escritas como se alguém tivesse passado o dedo no vidro. Mas ele estava sozinho. Ele saiu do box, enrolou a toalha na cintura, limpou o espelho com a mão. As letras sumiram. Ele respirou fundo. Olhou para o próprio reflexo. Os olhos estavam fundos, cansados, assustados. Eu preciso dormir. É só isso. Eu preciso dormir. Ele saiu do banheiro, deitou na cama sem jantar, sem falar com a esposa. Apagou a luz, fechou os olhos, e foi aí que ouviu um choro, baixinho, vindo de algum lugar dentro do quarto. Um choro de bebê. Ele sentou na cama de um pulo, acendeu a luz do criado mudo, olhou ao redor. Nada. Apagou a luz de novo. O choro continuou, mais alto agora, mais próximo, como se estivesse embaixo da cama. O Dr. Renato levantou, acendeu todas as luzes do quarto, olhou embaixo da cama. Nada. Abriu o armário. Nada. Olhou atrás da cortina. Nada. O choro parou. Ele ficou parado no meio do quarto, respirando rápido, sentindo o suor escorrer pelas costas. Mariana apareceu na porta. Renato, o que tá acontecendo? Você tá bem? Você não tá ouvindo isso? Ouvindo o quê? O choro, o bebê chorando. Mariana franziu a testa. Entrou no quarto, ficou em silêncio por alguns segundos. Renato, não tem ninguém chorando. Aqui tá tudo em silêncio. Ele olhou para ela, olhou ao redor e percebeu. Ela não estava ouvindo, porque não era para ela ouvir. Era só para ele. Mariana se aproximou, segurou o braço dele. Amor, você tá muito cansado. Deita. Descansa.
Amanhã você tira o dia de folga, tá bom? Ele assentiu, mas não deitou. Ficou sentado na beirada da cama, olhando para a porta, esperando que alguma coisa atravessasse ela a qualquer momento. Mas nada veio. Pelo menos não ainda. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Luciana estava no barraco. Miguel dormia no colo dela. A febre tinha voltado. Não tão alta quanto antes, mas o suficiente para ela não conseguir dormir. Ela molhava a toalha a cada 10 minutos, passava no rostinho dele, cantava baixinho uma música que a mãe dela cantava quando ela era pequena. Dorme, neném, que a Cuca vem pegar. Miguel se mexeu, gemeu, mas não acordou. Luciana olhou pela janela. A lua ainda estava lá, grande e branca. E embaixo dela, encostado na árvore do outro lado da rua, estava o homem. Ele não se mexia, apenas olhava. E pela primeira vez naquela noite, Luciana sentiu que não estava sozinha, que alguém estava vendo tudo e que, de alguma forma, aquilo ia fazer diferença. Dentro do hospital, as luzes voltaram a piscar. 1, 2, 3 vezes. E quando acenderam de novo, todos os relógios da instituição marcavam a mesma hora. 3 da manhã, a hora em que tudo muda. A hora em que as contas começam a ser cobradas. O Dr. Renato não dormiu. Ficou sentado na poltrona do quarto, com a luz do abajur acesa, olhando para a porta. Mariana dormia na cama, de costas para ele, respiração profunda e tranquila. Ela não sabia de nada. Não tinha ouvido o choro. Não tinha visto as palavras no espelho. Não tinha sentido o peso daquela noite caindo sobre os ombros dele como uma laje prestes a desabar. Às 5 da manhã, ele levantou. Vestiu a roupa, pegou a chave do carro e saiu sem fazer barulho. Não queria café, não queria conversa, só queria sair dali. Ele dirigiu pelas ruas ainda vazias, sem destino certo. Passou por avenidas que conhecia de cor, dobrou esquinas que percorria todo dia, mas tudo parecia diferente. As luzes dos postes piscavam em um ritmo estranho. As placas de trânsito pareciam tortas. O silêncio da cidade era tão pesado que ele podia ouvir o próprio coração batendo dentro do peito. Sem perceber, ele estava de volta ao hospital. Estacionou na mesma vaga de ontem. Desligou o motor. Ficou ali, com as mãos no volante, olhando para a entrada iluminada. O plantão da noite ainda estava terminando. Algumas ambulâncias chegavam, enfermeiras trocavam de turno. Tudo normal, mas não era. Ele sabia que não era, porque quando olhou para o retrovisor, viu de novo. O homem, sentado no banco de trás. Dessa vez, ele não virou a cabeça para checar. Não queria confirmar. Não queria saber. Apenas ficou olhando para o espelho, para aquele rosto calmo, aqueles olhos que não julgavam, mas também não perdoavam. O homem falou. A voz era baixa, clara, como se estivesse sussurrando bem perto do ouvido dele. Você pode consertar isso. O Dr. Renato fechou os olhos. Eu não fiz nada de errado. Você virou as costas. Ele estava estável. Eu segui o protocolo. Você escolheu não ver. O Dr. Renato apertou o volante com força. As mãos tremiam. O que você quer de mim? O homem não respondeu logo. O silêncio dentro do carro era sufocante. E então, a voz veio de novo. Volte. Voltar para onde? Pro lugar onde você deixou ele. O Dr. Renato abriu os olhos. Olhou pro retrovisor. O banco de trás estava vazio. Ele saiu do carro. Respirou fundo. O ar da manhã estava frio, úmido. As pernas dele estavam fracas, mas ele caminhou mesmo assim. Entrou no hospital. Passou pela recepção. A atendente do turno da manhã acenou para ele. Ele não respondeu. Subiu a escada. Foi até o 2º andar. Parou na frente do consultório dele. A porta estava entreaberta. Ele sabia que tinha trancado ontem. Empurrou a porta devagar. Dentro, sentada na cadeira de visitas, estava Luciana. Ela segurava Miguel no colo. O bebê estava enrolado na manta cor-de-rosa. Os olhos fechados, o rosto pálido, a respiração fraca.
O doutor Renato parou na porta. Ficou sem palavras. Luciana levantou o rosto. Os olhos dela estavam vermelhos, inchados. Ela não chorava mais. Parecia que não tinha mais lágrimas. Ele piorou de novo. A voz dela saiu quebrada, seca. Eu trouxe ele de volta. Ninguém quis atender lá embaixo. Disseram que eu tinha que esperar de novo. Eu não aguento mais esperar, doutor. O doutor Renato olhou para o bebê. Miguel estava imóvel. Os lábios roxos. A pele gelada. Ele sentiu algo subir pela garganta. Não era raiva. Não era medo. Era outra coisa. Algo que ele tinha enterrado fundo tanto tempo atrás que nem lembrava mais o nome. Era culpa. Ele se aproximou. Ajoelhou na frente dela. Me deixa ver ele. Luciana entregou o filho. As mãos dela tremiam tanto que o bebê quase escorregou. O doutor Renato pegou Miguel no colo. Colocou a mão no peito pequeno. O coração batia. Fraco, mas batia. Ele abriu a boca do bebê, olhou a garganta. Inflamada. Muito inflamada. Colocou o ouvido no peito dele. Chiado. Pulmão comprometido. Ele levantou. Olhou para Luciana. Ele tá com pneumonia bacteriana. Provavelmente começou como uma infecção de garganta que evoluiu. Se não for tratado agora, ele não passa do fim do dia. Luciana cobriu a boca com a mão. O corpo dela inteiro tremeu. E agora? O que eu faço? O doutor Renato respirou fundo. Olhou para a porta. Olhou para o bebê. Olhou para a mulher na frente dele que tinha perdido tudo menos a esperança de que alguém, em algum lugar, fizesse a coisa certa. E ele fez. Pela primeira vez em muito tempo, ele fez. Vem comigo. Ele saiu do consultório com Miguel no colo. Luciana o seguiu. Eles desceram a escada. Passaram pela recepção. Entraram direto na ala de emergência. Sônia, a enfermeira, estava terminando o plantão. Quando viu o doutor Renato entrar com o bebê no colo, ela arregalou os olhos. Doutor, o que? Prepara um leito na UTI pediátrica. Agora. Mas doutor, a UTI tá lotada. Não tem vaga pra... Então abre vaga. Transfere quem puder ser transferido. Esse bebê não sai daqui até estar completamente estabilizado. Sônia hesitou por um segundo, mas viu algo diferente no rosto dele. Algo que ela nunca tinha visto antes. Ela assentiu. Sim, doutor. Ele colocou Miguel em uma maca. Pediu exames de sangue, raio-x do pulmão, antibiótico de amplo espectro, hidratação venosa, oxigênio por cateter. Deu as ordens rápido, com firmeza, com precisão. Luciana ficou ao lado, segurando a grade da maca, sem acreditar no que estava vendo. Doutor, por que o senhor está fazendo isso? Ele parou, olhou para ela e pela primeira vez respondeu com a verdade. Porque eu devia ter feito ontem. As próximas horas foram intensas. Os exames confirmaram pneumonia bacteriana grave, desidratação severa, risco de sepse. Mas o tratamento começou a tempo. O antibiótico começou a fazer efeito. A saturação de Miguel subiu. A febre baixou. A cor voltou ao rosto dele. E quando o sol nasceu completamente, pintando o céu de laranja atrás das janelas do hospital, Miguel abriu os olhos e chorou. Um choro forte, saudável, de bebê que está vivo e com fome. Luciana desabou em lágrimas. Segurou a mão do filho, beijou a testinha dele. Repetia sem parar. Obrigada, meu Deus. Obrigada. O doutor Renato ficou afastado, observando. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente no peito. Não era orgulho, não era alívio, era paz. Mas a paz durou pouco. Porque naquela mesma manhã, enquanto ele saía da UTI e caminhava pelo corredor, ouviu uma confusão vinda da recepção. Gritos, choro, desespero. Ele correu até lá e viu 2 mães segurando crianças nos braços. Uma segurando um menino de 4 anos que tossia sangue. Outra segurando uma menina de 2 anos com convulsões.
Ambas estavam sendo barradas na entrada. Um segurança do hospital, um homem grande de braços cruzados, dizia a mesma coisa que o Dr. Renato tinha dito ontem. Sem convênio, sem atendimento prioritário. Vão ter que esperar. O Dr. Renato parou. Olhou para a cena. E então olhou para trás. No fim do corredor, encostado na parede, estava o homem misterioso. Ele não disse nada. Apenas olhou de volta. E o Dr. Renato entendeu. A escolha não tinha terminado. Ela estava apenas começando. E dessa vez, ela não era só sobre Miguel. Era sobre todos eles. O Dr. Renato caminhou em direção à recepção. Cada passo era firme, decidido. Ele não desviou o olhar das duas mães que seguravam os filhos como se fossem a última coisa que tinham no mundo. Porque eram. O segurança continuava com os braços cruzados, repetindo as mesmas palavras automáticas que tinha aprendido a dizer sem pensar. Tem que pegar senha. Tem que esperar. Não é prioridade. O Dr. Renato chegou perto. Olhou para o segurança. Depois para as mães. Elas são prioridade agora. O segurança franziu a testa. Doutor, o senhor sabe que o hospital está lotado. A gente não pode... Eu não perguntei se pode. Eu disse que elas são prioridade. Leva essas crianças para a sala de emergência. Agora. O segurança hesitou. Olhou para a atendente, que também não sabia o que fazer. Mas a voz do Dr. Renato cortou qualquer dúvida. Agora. As duas mães se entreolharam, incrédulas. A que segurava o menino que tossia sangue deu um passo à frente, a voz tremendo. Obrigada, doutor. Obrigada. Ele acenou com a cabeça e seguiu na frente delas até a emergência. Chamou duas enfermeiras, organizou macas, pediu exames, começou a atender as crianças ele mesmo. Não esperou outro médico assumir. Não delegou. Fez. Sônia se aproximou, ainda de plantão mesmo, depois de tantas horas. Ela olhou para ele com uma expressão que misturava surpresa e algo que parecia esperança. Dr. Renato, o que está acontecendo? Ele parou por um segundo, olhou para ela e respondeu com simplicidade. Eu tô fazendo o que eu deveria ter feito desde sempre. Sônia sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Então vamos precisar de mais mãos. Eu chamo a equipe. Ela saiu. E nos minutos seguintes, a emergência se transformou. Enfermeiros que estavam de folga voltaram. Médicos de outros setores desceram para ajudar. A notícia se espalhou rápido. O Dr. Renato está atendendo todo mundo. E ele atendeu. Por horas. Uma criança após a outra. Cada uma com um nome. Cada uma com uma história. Cada uma importante. Mas enquanto ele trabalhava, algo começou a acontecer do outro lado do hospital. No terceiro andar, onde ficavam os consultórios dos médicos particulares e a ala VIP, uma reunião de emergência foi convocada. O diretor administrativo do hospital, Dr. Mário Azevedo, estava furioso. Ele era um homem de terno cinza, cabelo penteado para trás, relógio suíço no pulso. Um homem que entendia de números, de lucro, de imagem, mas não de gente. Ele bateu a mão na mesa da sala de reuniões. O Dr. Renato está colocando pacientes do SUS na UTI sem autorização. Ele está desviando recursos que são destinados aos conveniados. Isso é inaceitável. Os outros médicos presentes olharam uns para os outros. Alguns concordaram, outros ficaram em silêncio. Um deles, Dr. Cássio, um cardiologista de 50 anos, levantou a voz. Mário, ele está salvando vidas. Não é isso que a gente deveria fazer? Ele está quebrando o protocolo, está ignorando a hierarquia. Se todo médico começar a fazer isso, o hospital vai à falência. E se a gente não fizer isso, para que serve o hospital? A sala ficou em silêncio. Dr. Mário respirou fundo. Ajeitou o nó da gravata. Eu vou descer lá e resolver isso pessoalmente. Ele saiu da sala, desceu a escada, foi direto para a emergência. Quando chegou, o lugar estava cheio. Crianças sendo atendidas, mães esperando, enfermeiras correndo de um lado para o outro. E no meio de tudo, o Dr. Renato, com o jaleco manchado de suor,
cabelo bagunçado, mas trabalhando sem parar. Dr. Mário se aproximou. Renato, eu preciso falar com você. Agora. O Dr. Renato terminou de auscultar uma criança antes de olhar para ele. Fala. Aqui não. No meu escritório. Eu tô ocupado. Não é um pedido. O Dr. Renato colocou o estetoscópio no pescoço. Olhou para as mães ao redor, para as crianças, para as enfermeiras. Depois olhou para o diretor. Então vai ter que esperar. Ou você atende no meu lugar. Dr. Mário ficou vermelho. As veias do pescoço saltaram. Você tá demitido. O barulho da emergência parou. Todos olharam. O Dr. Renato não se moveu. Apenas sustentou o olhar do diretor. Então me demite. Eu acabei de fazer isso. Ótimo. Agora sai da frente que eu tenho trabalho a fazer. Dr. Mário deu um passo à frente. A voz saiu baixa, ameaçadora. Você vai se arrepender disso. Eu já me arrependo de muita coisa, Mário. Mas disso aqui, nunca. Dr. Mário virou as costas e saiu pisando duro. As mães começaram a aplaudir. Devagar no começo. Depois, mais forte. As enfermeiras também. E logo toda a emergência estava aplaudindo. O Dr. Renato levantou a mão, pedindo silêncio. Não me aplaudam, só me ajudem. E eles ajudaram. Enquanto isso, no escritório do diretor, Dr. Mário ligou para o advogado do hospital. Explicou a situação. Pediu uma demissão por justa causa. Queria que o Dr. Renato saísse sem direito a nada. Mas quando desligou o telefone, algo estranho aconteceu. A luz do escritório piscou. Uma vez, duas. E apagou. Dr. Mário levantou, irritado. Foi até a porta. Tentou abrir. Trancada. Ele tentou de novo. Nada. Que porra é essa? Bateu na porta. Ninguém respondeu. Foi até a janela. Tentou abrir. Trancada também. E foi nesse momento que ouviu. A mesma voz que o Dr. Renato tinha ouvido. Baixa. Calma. Vinda de dentro do próprio escritório. Você escolheu o dinheiro. Dr. Mário virou. Tateou a parede. Procurou alguém. Quem tá aí? Isso é invasão de propriedade. Você escolheu o lucro em vez da vida. Eu construí esse hospital. Eu mantive ele de pé. Com o quê? Silêncio. Dr. Mário respirou rápido, o peito apertado. Com trabalho, com esforço, com sangue. Eu salvei vidas. Você vendeu vidas. Dr. Mário sentiu as pernas fraquejarem. Sentou na cadeira, colocou a mão no peito. A respiração ficou curta, superficial. E então, a luz voltou. Tão forte que ele teve que cobrir os olhos. Quando abaixou as mãos, viu. O homem misterioso estava parado na frente da mesa. Ele não tinha entrado pela porta. Não tinha entrado pela janela. Ele apenas estava ali, como se sempre tivesse estado. Dr. Mário recuou na cadeira. Quem é você? O homem olhou para ele e pela primeira vez falou alto. A voz ecoou pelo escritório inteiro. Eu sou aquele que vê, aquele que pesa, aquele que cobra. Você não é real. E mesmo assim, você está tremendo. Dr. Mário tentou levantar, mas as pernas não obedeceram. O homem deu um passo à frente. Você teve escolhas, todas as manhãs, todas as noites, e você sempre escolheu errado. Eu fiz o que precisava ser feito. Não, você fez o que era mais fácil. O homem estendeu a mão, e Dr. Mário viu algo que fez o sangue dele gelar. Na palma da mão do homem havia um nome, escrito em luz. Miguel. E abaixo outros nomes. Dezenas, centenas, todos queimando como brasas. Esses são os que você deixou morrer, os que você virou as costas, os que você ignorou porque não tinham dinheiro suficiente. Dr. Mário balançou a cabeça. As lágrimas desceram. Eu não sabia que... Você sabia. O homem fechou a mão. Os nomes desapareceram. Mas ainda há tempo. Dr. Mário levantou o rosto, os olhos vermelhos. Tempo para quê?
para escolher de novo. E o homem desapareceu. A porta do escritório se abriu sozinha. Dr. Mário ficou ali, sentado, tremendo, suando. E pela primeira vez em 20 anos, ele chorou. Lá embaixo, na emergência, o Dr. Renato continuava trabalhando. E quando olhou pela janela, viu. O sol estava nascendo de novo. Mas dessa vez, parecia diferente. Mais claro, mais limpo. Como se algo tivesse mudado. Não só no hospital, mas nele também. 3 dias se passaram. Miguel recebeu alta na quinta-feira de manhã. A pneumonia tinha sido tratada completamente. Os pulmões estavam limpos. A febre, embora tivesse voltado uma vez durante a internação, nunca mais passou dos 38 graus. Ele mamava bem, chorava forte, sorria quando Luciana fazia caretas para ele. Ela estava sentada na cadeira ao lado do berço da UTI pediátrica quando o Dr. Renato entrou para fazer a última avaliação. Ele pegou o prontuário, leu os exames, checou os sinais vitais. Tudo normal, tudo como deveria ser. Luciana levantou quando ele se aproximou. Doutor, eu não sei como agradecer. Ele guardou o prontuário e olhou para ela. Pela primeira vez desde que tudo começou, ele sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. Você não precisa me agradecer. Só cuida bem dele. Eu vou, eu prometo. Ela hesitou por um segundo, depois continuou. O senhor salvou meu filho, mas salvou mais do que isso. O senhor me deu esperança de novo. O Dr. Renato abaixou o olhar, não porque tinha vergonha, mas porque finalmente entendia o peso daquelas palavras. Foi ele quem se salvou. Ele é forte. Luciana pegou Miguel no colo. O bebê estava acordado, olhando para tudo ao redor, com aquela curiosidade inocente de quem não sabe o quanto chegou perto do fim. Ela beijou a testa dele e saiu da UTI, carregando o filho envolvido na manta cor-de-rosa que agora estava limpa, lavada, com o nome bordado ainda visível no canto. O Dr. Renato ficou ali, parado, observando ela ir embora. E sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Gratidão. Não por ter sido reconhecido, mas por ter feito a coisa certa. Mais tarde, naquele mesmo dia, uma reunião foi convocada no auditório do hospital. Todos os médicos, enfermeiros e equipe administrativa foram chamados. O clima era tenso. Ninguém sabia exatamente o que esperar. Quando o Dr. Mário Azevedo entrou no auditório, o silêncio tomou conta do lugar. Ele subiu no palco, ajustou o microfone e olhou para a plateia. O rosto dele estava diferente, mais magro, mais pálido. Os olhos fundos, como de quem não tinha dormido direito. Mas havia algo mais. Uma humildade que não estava lá antes. Ele começou a falar. Eu convoquei essa reunião porque preciso dizer algumas coisas. E antes de qualquer um me interromper, eu peço que me deixem terminar. Ele respirou fundo. Nos últimos dias, eu tomei decisões que colocaram o lucro acima das pessoas. Eu priorizei números em vez de vidas. Eu virei as costas para quem mais precisava, porque achei que era a coisa certa a se fazer para manter esse hospital funcionando. Ele fez uma pausa. Eu estava errado. Um murmúrio percorreu o auditório. E por causa disso, mudanças vão acontecer a partir de agora. Primeira mudança. Nenhum paciente em estado grave será recusado, independente de ter ou não convênio. Segunda mudança. Vamos abrir mais leitos de UTI exclusivos para o SUS. Terceira mudança. Todo médico desse hospital vai passar por um treinamento de empatia e atendimento humanizado. E isso inclui a mim. Ele olhou diretamente para o Dr. Renato, que estava sentado no fundo do auditório. E quarta mudança. O Dr. Renato não só não está mais demitido, como vai assumir a coordenação da emergência, porque ele mostrou o que significa realmente cuidar de alguém. O auditório explodiu em aplausos. O Dr. Renato não esperava, não queria, mas aceitou. Não pela posição, mas porque sabia que podia fazer diferença agora.
Quando a reunião terminou, ele saiu pela porta lateral. Precisava de ar. Precisava de silêncio. Foi até o estacionamento. Sentou no meio-fio. Olhou para o céu. Estava claro, limpo, sem nuvens. E foi ali que ouviu passos atrás dele. Virou. Era o homem. Ele estava parado a alguns metros de distância, as mãos nos bolsos, o olhar calmo como sempre. O Dr. Renato não se assustou dessa vez. Apenas olhou para ele e perguntou a única coisa que ainda não tinha perguntado. Quem você é de verdade? O homem deu um passo à frente e respondeu: eu sou aquele que caminha entre vocês, que observa, que espera, que dá chances, sempre. Você é... O homem sorriu. Não respondeu com palavras, mas o Dr. Renato entendeu. Por que eu? Por que Miguel? Porque vocês dois precisavam um do outro. Ele precisava de alguém que o salvasse, e você precisava de alguém que te lembrasse por que você se tornou médico. O Dr. Renato sentiu os olhos arderem. E agora? Agora você escolhe, todos os dias, toda hora, cada paciente, cada vida. O homem virou para sair, mas antes de desaparecer, olhou para trás mais uma vez. Você fez bem, Renato. Continue fazendo. E então ele sumiu. Não em uma luz, não em uma névoa. Apenas sumiu. Como se nunca tivesse estado ali. Mas o Dr. Renato sabia que ele tinha estado. Sabia que tudo aquilo tinha acontecido. E sabia que dali para frente as coisas seriam diferentes. 2 semanas depois, Luciana voltou ao hospital. Não porque Miguel estava doente, mas porque ela queria mostrar para o Dr. Renato como ele estava bem. Miguel tinha engordado. As bochechas estavam cheias. Os olhos brilhavam. Ele ria quando Luciana fazia cócegas na barriga dele. O Dr. Renato segurou o bebê no colo. Miguel agarrou o dedo dele e não soltou. Ele tá lindo. Tá, graças ao senhor. Não, graças a você que não desistiu. Luciana sorriu. E naquele momento, os dois entenderam que às vezes, a maior prova de fé não é acreditar em milagres. É acreditar que ainda existem pessoas dispostas a fazer a coisa certa. Mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo quando não há recompensa. Mesmo quando é difícil. O Hospital São Lucas mudou. Não da noite para o dia, mas aos poucos. Mais leitos foram abertos. Mais médicos começaram a olhar nos olhos dos pacientes. Mais mães deixaram de sair de lá sem respostas. E toda vez que alguém perguntava para o Dr. Renato por que ele tinha mudado tanto, ele respondia a mesma coisa. Porque alguém me lembrou do que realmente importa. E se você chegou até aqui, até o final dessa história, talvez seja porque você também precisa dessa lembrança. Porque no fim, a gente nunca sabe quando vai ser a nossa vez de escolher. Entre virar as costas ou estender a mão. Entre fingir que não viu ou fazer alguma coisa. Entre ser mais um que passa ou ser aquele que fica. Se essa história te tocou de alguma forma, se ela te fez sentir algo, se ela te fez lembrar de alguém ou de alguma coisa, deixa aquele like aqui embaixo. Não pelo vídeo, mas pela mensagem. Porque quanto mais gente ouvir histórias assim, mais gente vai lembrar que ainda dá para fazer diferente. E se inscreve no canal, porque toda semana a gente traz histórias reais de pessoas que fizeram escolhas. Algumas certas, algumas erradas, mas todas com lições que a gente precisa ouvir. E se você quer ver outra história que vai mexer com você do mesmo jeito, clica no próximo vídeo que vai aparecer na tela agora. É sobre um homem que perdeu tudo, mas encontrou algo muito maior. Porque no fim, não é sobre o que a gente perde, é sobre o que a gente decide fazer depois. Obrigado por assistir até aqui. E lembra, você importa. As suas escolhas importam. Até o próximo vídeo.